Amém, irmãos? Paz, Senhor. Podem sentar, pode ficar à vontade. Tudo bom com os irmãos? Estão confortáveis? Então, nessa noite nós iremos falar sobre renúncia. Um tema um pouco forte, um pouco não, até forte demais. Mas que precisamos entender um pouco a respeito disso. Até mesmo elencar em nossas vidas o que a gente encara como renúncia, né? A gente fala muito sobre isso, fala, eu renunciei tal coisa, eu renunciei isso, eu renunciei aquilo. Mas renunciou pelo quê? Porque renúncia só é realmente entendida quando você sabe que deixou algo de extrema importância para você, de um valor muito alto para você, em prol de outra coisa mais valiosa ainda. Uma coisa que na verdade vai trazer algum benefício muito grande para ti, né? E o que a gente considera como valioso para as nossas vidas? A nossa vida geralmente é muito corrida. A gente, se eu for colocar aqui num certo nível para algumas pessoas, alguns vão encarar umas coisas como renúncia, outros irão encarar outras. Porque o que tem valor para uns pode não ter valor para outros. Estão me acompanhando? Está dando para entender? Daqui a pouco a gente engrena, daqui a pouco o negócio esquenta. Então, no primeiro momento a gente precisa entender isso, que renúncia é quando nós deixamos algo de extrema importância para nós, não para os outros, mas para nós, em prol de algo que se torna ainda muito mais importante. E quando se fala em renúncia, é algo individual, é algo íntimo, é algo seu. Para não ficar só nas minhas palavras, eu peço que os irmãos abram em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 1, e a gente vai poder começar a entender o que Deus quer falar nessa noite. Eu peço para que os irmãos deixem o Espírito Santo agir, que os nossos corações eles sejam terra fértil nessa noite, que a nossa mente esteja aberta para receber a palavra do Senhor, e que a gente esteja disposto a receber tudo aquilo que Ele vem nos dar nessa noite, para que a gente possa levar e praticar nas nossas vidas. Deixa eu colocar meu olho aqui agora, que eu estou ficando velho, irmão. Eu tenho que colocar esse trem aqui agora, porque senão não consigo enxergar direito. Mas enfim, Filipenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz da seguinte forma: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrei-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, fui fariseu. Observem que ele conjuga o verbo no passado até um certo ponto. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que era para mim lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo.
Mais do que isso, compreendo que tudo é completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que precede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Amém, irmãos? Todos nós aqui já temos algum tempo de cristão, já temos algum tempo que congregamos, que frequentamos a igreja, enfim, o que você quiser caracterizar a sua vida com Deus. E todos nós aqui, eu tenho certeza que já ouvimos muito falar a respeito da biografia do apóstolo Paulo. Todos aqui, tenho certeza que conhecem, nem que seja um pouco, da vida de Paulo. Paulo fala que, em outras palavras aqui, ele fala assim, em relação ao judeu, eu sou um judeu puro, de pai e de mãe. Em relação à lei, eu fui um dos caras que mais estudei, vamos colocar assim, nas melhores escolas. Fui um cara que, enquanto em relação à lei, eu fui irrepreensível. Se alguém mais pode confiar na carne, eu posso ser um grande exemplo. Se alguém pode dizer que fez algo de bom para si, eu fiz. Porque se eu me colocar em comparação às outras pessoas que comigo convivem, eu posso dizer que eu sou, vamos colocar aqui entre aspas, um pouco melhor. Paulo, em outras palavras, ele quer dizer bem assim: se você acha que pode confiar na carne, eu também posso, porque eu sei o que estou fazendo. Paulo foi um cara que foi trabalhado durante toda a sua vida para ser uma referência. Todos nós conhecemos e sabemos que Paulo foi perseguidor da igreja. Todos nós conhecemos e sabemos que através dessas características do apóstolo Paulo, ele pode dizer assim: eu talvez estaria ajudando a Deus, porque numa outra pregação que eu fiz aqui, eu arrisco a dizer que Paulo acreditava que estaria fazendo o certo. E aí eu pergunto para você, como eu fiz a pergunta no início, o que você realmente considera como tão valioso para si, a ponto de talvez renunciar a isso e que isso tenha um valor expressivo? Porque se a gente for analisar, o apóstolo Paulo, ele tinha todas essas coisas para ele como um valor inestimável. É algo que para ele pode ser que trazia um gozo, uma alegria, um orgulho próprio. Através de alguns estudos que eu fiz, o povo daquela época acreditava muito que o apóstolo Paulo pudesse ser um substituto de Gamaliel. Era talvez uma esperança para a nação. E aí o apóstolo Paulo, ele vem aqui no discorrer e fala bem assim: tudo isso eu considero como total perda. E aí a gente fala bem assim: mas se eu considero como perda, então eu considero como prejuízo. Mas a gente parar para analisar da forma que ele fala, ele considera como perda, vamos colocar a perda de tempo comparado ao que ele poderia ter vivido se ele tivesse caminhado com Cristo. Parem para analisar que essa visão, essa explicação que Paulo traz é após a sua conversão. E aí eu paro para fazer uma outra pergunta. A gente, em algum momento, a gente já parou para avaliar como é que tem sido a nossa vida após a nossa conversão? Ou se é que a gente ainda não se converteu?
se os nossos valores hoje, eles ainda são os mesmos valores de antes, se aquilo que nós consideramos um valor inestimável para a nossa vida ainda é de acordo com a nossa cultura atual, com a nação a qual vivemos, com o povo a qual convivemos, ou de acordo com a sua própria vivência. Considero que renúncia vai muito mais além de deixar simplesmente para trás algo que você conquistou. Renunciar é algo que faz você pensar no seu futuro. É algo que faz você pensar como você vai viver daqui para frente, deixando isso para trás. É mais do que normal a gente viver a nossa vida querendo conquistar muitas coisas. Isso não é pecado. Já vou dizer para os irmãos que eu não estou aqui para dizer que o que você está fazendo é pecado. Até mesmo porque ter uma casa boa é pecado? Ter um carro bom é pecado? Sair e comer aonde você quiser é pecado? Fazer uma faculdade na qual você sonhou muito para exercer a profissão que você sonha é pecado? Mas aí eu te faço uma pergunta: se Deus pedisse para você tudo isso hoje, você daria? Se Deus pedisse para você renunciar tudo que você sonhou um dia e chegou a conquistar para poder andar com Ele hoje, você daria? Você renunciaria para andar com Ele? Calma, não fiquem com peso na consciência. Se você talvez pensou em dizer, não sei. Mas aí a gente voltando para a trajetória do apóstolo Paulo, a gente vê, como eu falei, que ele passou de perseguidor a perseguido. O apóstolo Paulo, na tentativa de defender o evangelho, na tentativa de fazer a vontade de Deus, prendeu, matou, massacrou, fez todo tipo de atrocidade com inúmeras pessoas até encontrar o próprio Deus. Quantos aqui podem se comparar com o apóstolo Paulo no dia de hoje? Não precisa levantar a mão. Mas eu vou dizer que a gente pode se comparar sim ao apóstolo Paulo. Sabe por quê? Nós dominamos muito bem alguns assuntos dentro da Bíblia. Há alguma semelhança? Nós sabemos falar muito bem algumas coisas dentro da Bíblia. Alguns assuntos, alguns temas. Nós somos tão obedientes a Deus e à lei de Deus que somos capazes de apontar o pecado do nosso irmão se a gente não faz o mesmo pecado que ele. Há alguma semelhança? Por diversas vezes nós, com a nossa língua, com a nossa vontade de fazer a vontade de Deus, a gente acaba matando aqueles que estão muitas das vezes buscando a Deus. Há alguma relação entre nós e o apóstolo Paulo? Muitas das vezes nós podemos ser comparados ao apóstolo Paulo no simples fato de perseguir aqueles que talvez não sejam cristãos e aprisioná-los em algum lugar onde eles não consigam sair. Podemos ser comparados ao apóstolo Paulo. Mas aí eu vou dizer para você o seguinte: tudo que você está fazendo hoje, já parou para pensar que pode potencializar o teu ministério no futuro? Já parou para pensar que o que você faz hoje pode ser o grande avanço na sua vida lá na frente? Basta uma coisa, basta fazer apenas uma coisa: renunciar tudo e decidir viver para Deus. O que você faz hoje vai definir o que você vai ser amanhã, mas precisa parar e renunciar. Olha só uma situação intrigante. Paulo passou a perseguido.
sendo que ele já foi perseguidor. Então ele passa a viver os dois lados da moeda, passa a viver as duas situações. Se eu já fui perseguidor e hoje eu sou perseguido, então eu já sei como é que eu posso ser perseguido, é ou não é? Então, automaticamente, se eu sou intitulado alguém que fez algo de tão ruim, eu consigo me livrar disso. Deus está nisso? Talvez seja um pouco confuso no primeiro momento, mas você vai entender. Paulo, ele foi um dos caras que prendeu os crentes. Agora ele passou a ser um presidiário. Então ele conhece o sistema, ele sabe como funciona. E a palavra diz que o apóstolo Paulo, ele pregava e ele cantava, ele fazia a obra de Deus dentro da cadeia. E aí eu te pergunto, se Deus te tirar da sua conformidade hoje, você vai fazer ainda a vontade de Deus, ou você vai achar que foi uma ação do inimigo para poder te tirar do lugar legal que você estava? Renunciar vai muito mais além do que nós achamos que já estamos fazendo. Hoje nós estamos estudando na EBD o tema escatologia. Quem não está vindo, eu aconselho que venha. E aí você vai falar para mim bem assim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Calma, vamos chegar lá. Quando a gente estuda sobre o fim dos tempos, a gente vai ver e vai poder parar para analisar como tem sido a nossa conduta no dia a dia para saber se nós estaremos na eternidade. E numa outra oportunidade aqui eu também falei da seguinte forma: a gente encara a eternidade como uma coisa boa, mas ela será uma coisa boa se você estiver nos braços do Pai, porque a eternidade não é eternidade apenas no céu, a eternidade é a eternidade também no inferno. E o que nós temos feito hoje? A gente às vezes fala assim, mas a gente não tem pregado muito sobre o fim dos tempos. Então tá bom, vamos pregar, vamos falar sobre o que tem que ser falado. A gente foi acostumado a projetar as nossas vidas para ter um sucesso. A gente foi acostumado a projetar as nossas vidas para poder arrebanhar o máximo de bens materiais aqui na terra. A gente foi acostumado a fazer as coisas que tragam satisfação para nós. E a gente foi acostumado a viver a vida da forma que a gente quer viver. Mas quando a gente busca viver nos caminhos do Senhor, viver para Deus, a vida não é mais assim. Percebes que o que eu falei até agora foi apenas a biografia do apóstolo Paulo como sendo uma pessoa boa e fazendo tudo de certo, aos seus olhos e aos olhos daqueles que estavam com ele. Você se encaixa nisso? Nós nos encaixamos nisso? Até aqui, o que eu tenho feito de errado? Até aqui, o que você tem feito de errado? Até aqui, o que você tem feito que te desabona diante de Deus? Até aqui, o que você tem feito que Deus ele possa olhar para você e falar bem assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. Qual o nível de renúncia você tem vivido nos seus dias de vida na terra, para que isso venha valer a pena para Deus, para que você esteja na eternidade com Ele? Irmão, vocês conseguem entender que o que Deus te pede para renunciar não é nada mais, nada menos do que a você mesmo. Se a gente for parar para ler aqui novamente, ele fala assim, circuncidado ao 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei foi fariseu, quanto ao zelo perseguia a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quantas dessas coisas aqui, dessa lista, são apalpáveis? Nada. Quantas dessas coisas aqui são materiais? Tudo isso que Paulo diz que renunciou, estava dentro.
era dele. Ninguém podia tirar. Ninguém podia dizer isso é valioso ou isso não é. Foi conquistado por ele. Foi trabalhado para que conseguisse. E é por isso que eu te falo que o que Deus ele pede para que você renuncie é a si mesmo. O que Deus está pedindo para que nós renunciemos está dentro de nós. Só nós podemos parar e analisar para saber o que é de tão valioso para mim que tem me impedido de prosseguir e talvez andar com Ele. Em Mateus a palavra fala da seguinte forma: Cristo fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e... Mas e o nosso versículo, como é que é? Alguém arrisca dizer? Nego a ti mesmo, deixo a minha cruz e sigo-me. A nossa convicção em achar que estamos sempre certos tem nos afastado de Deus. Quando Deus ele pede para que a gente renuncie os nossos valores, o que a gente acha de tão importante, Ele está dizendo para você assim: deixa eu entrar, deixa eu te conduzir, deixa eu fazer por você. O que era de tão valioso para Paulo agora se tornou perda. As vidas se tornaram muito mais importantes. E aí, voltando para a escatologia do que eu estava falando, a gente para e analisa. A galera aí que tá vindo para a EBD sabe muito bem do que eu estou falando. Não importa se você vai antes da tribulação, se você vai passar pela tribulação, se você vai depois da tribulação. Não importa, isso não importa. Sabe por que não importa? Se vocês forem ler aí, versículo 11. O propósito de Paulo. Com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. É deixar de seguir toda uma vida com convicções e propósitos terrenos e passar a seguir uma vida pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus, de conhecer a Ele por inteiro, de conhecer a Ele, de andar junto, de conhecer a Ele, de estar com Ele, de ser importante para Ele. Ele fala um versículo antes, da seguinte forma: para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu sempre falo que as minhas mensagens, na maioria das vezes, elas sempre acabam na cruz. Mas qual o valor que eu tenho dado para isso? Talvez olhar para a cruz hoje ali, bonitinha, que o serralheiro da igreja fez e tal, está ali pendurada. Nossa, que lindo. Mas qual é o significado que aquilo ali tem para mim e tem para você? É muito difícil a gente parar e olhar para dentro de si e perceber que nós não seríamos talvez merecedores do amor de Cristo. E entender que tudo o que Ele fez foi para que eu e você estivéssemos aqui hoje para pregar uma mensagem genuína. Eu estava conversando com o Lucas alguns dias atrás e falando como tem sido difícil a gente preparar uma mensagem. Como tem sido difícil a gente colocar o coração naquilo que a gente tem que fazer. Porque esse é o nosso dever, é pregar a palavra. Mas não é uma simples performance, é sentir cortando, é sentir Deus trabalhando de dentro para fora. Eu não quero estar aqui somente para comunicar informações teológicas ou fazer um papel bonitinho, mas talvez porque eu fui confrontado, eu fui tocado e eu quero passar isso para vocês. Muito mais do que as pessoas estão lá fora acham, está muito mais próximo do que já esteve. E aí, se a gente parar e analisar a nossa vida, o que a gente tem feito? Qual a contribuição para o reino que nós temos deixado? Muito pelo contrário, muitas das vezes a gente deixa pormenores atrapalhar a nossa caminhada com Deus.
E aí você pode parar e falar assim: poxa, mas tenho feito tantas coisas, eu venho para a igreja direto, eu participo de todos os ministérios e tal, e tal, e tal, e tal. Mas, meu irmão, qual é a motivação que a gente tem tido em fazer tudo que a gente faz? Qual a contribuição que isso tem deixado em nós para que possamos considerar como ter renunciado a alguma coisa? Quando eu falei que Deus, quando Ele pede algum tipo de renúncia, que Ele pede a nossa própria renúncia, é deixar os nossos próprios desejos, as nossas próprias convicções. Um momento, sei lá, de talvez estar com raiva e ficar alegre. Irmãos, eu trato muito nisso, mas eu não sei disfarçar. Quando eu estou com raiva, de verdade, eu estou com raiva. Não me peçam um sorriso se eu estiver com raiva. Se eu estiver chateado, eu estou chateado e pronto, acabou. Se eu estiver triste, eu estou triste. Agora, se eu estiver alegre, também eu estou alegre de verdade. E muitas vezes até isso Deus Ele pede. É tirar aquele momento que você está morrendo de sono, mas você sabe que você tem que falar com Deus. Aquele dia que você não está nem a fim de vir para a igreja, não está nem a fim de pregar a palavra, porque você sabe que aquela mensagem, irmão, é para você. É como se você estivesse pregando diante do espelho. Você está pregando, você está falando e está falando para você. Não estou dizendo que eu sou algum tipo de exemplo de renúncia, mas é só um exemplo que eu estou dando. O que a gente tem considerado como vida com Deus? Se Deus Ele te pede algo que é seu, que ninguém pode ver, que ninguém pode tirar e que ninguém pode cotar como valor, é porque Ele te conhece. Ele sabe o seu íntimo, Ele sabe o seu coração, Ele sabe o que vai fazer falta para você. E eu ainda arrisco dizer o seguinte, que Deus Ele não vai te pedir nada que não seja para te tornar desconfortável enquanto você estiver com Ele. A palavra fala que Paulo tinha algo que o incomodava todos os dias e o incomodou até o dia da sua morte. Muitos vão fazer muitas especulações, vão dizer, era isso, era aquilo outro, era aquilo, tal, não sei o quê. Mas de fato era algo que o incomodava e que também não fazia ele olhar para trás. Paulo foi um dos caras que, se a gente for olhar, eu também não quero colocar Paulo acima de Cristo, não. Eu quero colocar aqui Paulo como aquele cara que num caminho, ele recebeu algo de muito importante e que mudou, que virou a chave, que mudou toda a sua trajetória, que o fez, muitas das vezes, até se esconder para não ser morto. Foi rejeitado por todos, porque todos achavam que agora ele era um impostor, vamos dizer assim. E às vezes a gente quer ficar no conforto para não precisar se esconder, porque talvez alguém quer matar a gente. E às vezes a gente não quer sair do conforto, porque, poxa, a vida que a gente leva está muito melhor do que talvez ser sustentado pelos outros. E ser sustentado, quando eu falo, é ser alimentado espiritualmente pelas outras pessoas. É não cuidar de ninguém, porque de quantos Paulo não cuidou? E aí eu quero colocar a ênfase nessa mensagem em como tem sido a nossa vida. Até que ponto nós seremos o que somos? Até que ponto nós iremos condicionar os nossos erros aos erros dos outros? Até que ponto nós iremos condicionar a nossa falta de intimidade com Deus ou a nossa falta de compromisso com Deus pelas ações das outras pessoas? Irmãos, é muito mais difícil do que se parece. A gente tem uma facilidade muito grande de olhar para fora e avistar os defeitos das outras pessoas. A gente tem uma facilidade muito grande de dar conselhos para as outras pessoas, como viver melhor e como que tem que fazer.
Mas você já parou para dar conselho para você mesmo? Talvez não seja tão fácil. Talvez o primeiro conselho que você vai dar para você é não dê conselhos para os outros. Talvez esse seja o primeiro conselho. Talvez a primeira ideia que você tenha em relação a você mesmo é falar bem assim: já que você fala para os outros ser tão crente, por que você não se torna crente também? Uma pessoa perguntou para mim essa semana assim: Júnior, mas eu não entendo, cara. Eu não entendo por que a pessoa tem que fazer um monte de coisa errada na vida e tal, para depois ir para a igreja e tá tudo certo. Eu falei: mano, eu não vou te responder isso porque eu não tenho a resposta. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa para você, eu diria: não olhe para o homem. Mas é fácil não olhar para o homem? Não é. As nossas próprias convicções é quem nos destroem dia após dia e nos afastam de Deus. Quando a gente começar a ter esse tipo de reflexão em relação às nossas próprias vidas, para saber até que ponto nós estamos realmente servindo a Deus e fazendo a vontade dEle, contribuindo para o reino, talvez a gente consiga dar um passo à frente. Talvez a gente consiga melhorar as nossas vidas antes de tentar melhorar a vida dos outros. Mas não pare aí, não se desanime. Você também não é um zero à esquerda. O que você está fazendo hoje poderá com certeza potencializar o seu ministério amanhã. Porque se você está fazendo algo hoje, é porque Deus ele quer te ensinar como passar dessa fase para potencializar lá na frente. Se Deus ele te faz passar por algum tipo de coisa hoje, é porque lá na frente você vai precisar ter passado por essa etapa para poder ensinar as outras pessoas. E se desviar, né? Não se desviar de Deus, é se desviar da perseguição. Pelo amor de Deus, irmão, não vou entender errado. Continue vindo para a igreja, continue lendo a palavra, continue vindo para a oração na terça-feira, para o culto de quinta, para a EBD, vote em 22. Oh. É mais ou menos essa palavra que eu quero deixar, é basicamente uma reflexão para que a gente possa ter um entendimento em tudo aquilo que a gente faz. O nosso grande defeito como cristão é simplesmente fazer. E Deus ele não quer que você simplesmente faça, Ele quer que você faça com um propósito. Ele quer que você faça para conhecê-lo. Ele quer que você faça para reconhecê-lo também. Para que o sacrifício de Cristo ele seja evidenciado na sua vida. Para que aquilo que você hoje considera como algo tão valioso, mas tão valioso, não seja tão mais valioso do que a vida de Cristo na sua vida. Que essa palavra, renúncia, ela possa ser latente ao seu coração. Ela possa ser latente na sua vida. Ela possa ser a sua motivação a andar com Cristo. Ela possa ser a sua motivação a fazer as coisas certas. Ela possa ser a sua motivação em buscar a Deus todos os dias. E a minha também, né? Eu estou aqui. Que as nossas vidas elas sejam como a vida de alguém que realmente resplandece a glória de Deus. Que seja realmente uma vida de louvor. Para que nós possamos não simplesmente estar, mas ser aquele que Cristo quis que nós fôssemos. Amém? Eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. E que Deus possa ter falado com os irmãos, assim como falou comigo. Se os irmãos não entenderam, vão falar com Deus que Ele vai explicar.